Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Eu tenho pedido muita orientação a Deus sobre o que gravar. Às vezes a mente da gente fica vagueando, buscando temas que estão presentes na sociedade, o assunto mais comentado da semana. E tudo isso pode vir através de uma gota, mas o que eu mais tenho pedido a Deus é que coloque no meu coração o tema que eu preciso realmente, como um garçom de Deus, passar para cada um dos meus ouvintes e das minhas ouvintes. E recentemente veio no meu coração uma vontade de falar um pouco mais sobre medo. Eu já gravei acho que umas 3 séries sobre medo, mas essa pequena série eu queria falar sobre medo do futuro. Nós já sabemos que medo é algo que foi criado por Deus. Deus criou o medo em nós como uma proteção, já falei disso. O medo precisa ser dosado, o medo precisa ser organizado, dominado, enfim. Mas eu me lembro quando eu era realmente um garoto, não que eu não seja, mas quando eu era um garoto mesmo. Eu estudava numa escola e aqui o fardamento da escola era padronizado. E a minha calça, era uma calça, eu lembro como se fosse hoje uma calça azul, tinha um eclé, alguns chamam de barguilha, um eclé. E sempre que eu ia ao banheiro, acontecia um fenômeno. Eu ia fechar o eclé da calça e ele mordia, vamos dizer assim, ele prendia o meu órgão genital. Mas pense em algo que era difícil, eu pequenininho, vergonhoso, eu tinha que chamar a professora para fazer aquela pequena cirurgia de retirar aquele meu órgão genital, aquele órgão genital daquele eclé. Então realmente não era fácil, algo muito difícil. Por que eu estou falando disso? Porque hoje, já um adulto, sempre que eu vou fechar a minha calça, em algum momento, eu estou vestindo, vou ao banheiro, a minha mente é projetada para aquele momento e eu tenho medo. Não é aquele medo que me domina, é o medo do zelo, do cuidado. Então eu faço um movimento com mais atenção. E observe que isso aconteceu lá na minha infância, 25, 30 anos lá atrás. Então o medo, ele é construído, ele é alimentado, ele é potencializado. E quando nós falamos de medo de futuro, é importante a gente saber que até o medo do futuro, ele tem um lugar que ele iniciou. Ele tem uma raiz. Sabe, aquele medo que foi formado na criança, o medo de fechar o eclé, de fechar a calça, o medo de roubarem a sua pipa, a sua bicicleta, o seu peão. Sabe, aquela pessoa que diz assim, o bicho-papão vai te pegar. Enfim, essas coisas que são aos poucos construídas no inconsciente das pessoas. E esses medos, no fundo, o que eles mais precisam é de alimentos. Eles precisam de ajuda, de impulso para que eles ganhem, eu diria assim, padrões gigantescos, primeiro no nosso interior, depois ele passa a ter um padrão existencial, apocalíptico, vamos dizer assim. Então, a sociedade vai potencializando isso e nós vamos precisar ter muito zelo e muito cuidado, porque enfrentar o futuro é algo muito, mas muito delicado. Ter consciência e plena consciência de que eu não domino o futuro já é algo que deve ser tratado com mais zelo ainda. Por quê? Porque nós temos uma tendência, e essa tendência ela é automática no ser humano. Nós temos uma tendência a achar e a acreditar que a vida está no nosso controle. E esse controle que achamos que temos da vida, em algum momento ele sai da nossa mão, ele foge da nossa mão. E isso é, por demais, danoso e prejudica e causa impacto em nós. Então, para essa pequena série, eu vou construir a minha tese em 2 textos bíblicos. O primeiro texto bíblico está em Hebreus, capítulo 4, verso 16, que diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Observe que o autor, que nós não sabemos ao certo quem foi, que escreveu Hebreus, ele foi muito feliz, porque ele diz: esse socorro ele vem em ocasião oportuna. Então guarde muito isso. Quando você precisar,
há algo de Deus para a sua vida para aquela oportunidade. Então, ele dá essa graça para a ocasião oportuna. A outra está em Hebreus capítulo 13. Eu leio o versículo 5 que diz assim: Seja a vossa vida sem avareza. Ah, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, como nós vamos falar de medo do futuro, eu preciso me posicionar dizendo para vocês que esses dois textos, eles constroem em mim graça e confiança em Deus. Nós vamos receber essa graça de Deus e nós precisamos entender que não há muito o que nos preocupar. Que nós precisamos ter muito cuidado com essa correria, com essa loucura. E às vezes esses medos do futuro, esse medo do amanhã, esse medo do desconhecido, ele é construído porque a sociedade força, a sociedade nos induz a termos uma vida de insatisfação. Então que Deus nos ajude nesse propósito para tratarmos dos medos do futuro. Senhor, obrigado, Pai, por cada ouvinte dessa gota. Quero rogar e pedir ao Senhor, derrama a tua graça, me ajuda a ter sabedoria para passar do jeito que deve ser essa série, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser acompanhar, vai no meu canal Gotas de Sabedoria Oficial. Pode botar Gotas de Sabedoria Oficial, Pastor Hermes Júnior. Ou vai num site que é gotas de sabedoria com dois t's.com.br ou no 71991104217, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, meus queridos.